você não agir, se você continuar em sua zona de conforto, se você continuar acomodado nas críticas, acomodado nas ofensas, como será possível transformar a sua vida e alcançar os seus objetivos? Você vai continuar sofrendo da mesma forma como sofre até hoje. Ao pôr as 6 leis da autorresponsabilidade, você não só vai estar assumindo o controle da sua vida, como os hábitos seus vão ser diferentes. E ao agir de forma diferente, você alcançará resultados diferentes. E é isso que nós buscamos. Nós não queremos mudar a nossa vida. O nosso grande objetivo não é transformar o que está errado. Lembre-se do que Einstein dizia: como eu posso alcançar resultado diferente agindo sempre da mesma forma? Não posso, não vou alcançar. Então você precisa compreender que quando você vive as 6 leis, você muda o seu estilo de vida. Você para de julgar as pessoas, criticar as pessoas, justificar os seus erros, de vitimizar-se. Você começa a mudar o seu estilo de vida. E ao mudar o seu estilo de vida, tudo à sua volta vai se transformar. Se você já está fazendo isso, eu tenho certeza que você já tem um testemunho a contar para mim. E eu vou ficar muito feliz de ver o seu testemunho aqui embaixo. Porém, eu preciso te contar hoje uma história. Na época que eu era missionário no Espírito Santo, logo após o meu casamento, eu lá fui chamado pelo pároco da paróquia onde eu morava para poder lidar com casos de possíveis possessões demoníacas. Ele recebia muitos casos e como ele sabia que a maioria não tinha nada a ver com o espiritual, mas era assim muito do psicológico das pessoas, e eu sendo médico e tendo conhecimento nesta área, na área de possessão, ele transferia para mim essas pessoas. Ele atendia na paróquia, anotava o nome, o número, entregava à secretária, a secretária me ligava, eu anotava o número, o endereço, ia até a casa das pessoas, eu me encontrava com elas, eu orava por ela, orava na casa dela, pelas pessoas, e aí se realmente fosse algum caso de infestação, ou caso espiritual, eu tinha a possibilidade e o conhecimento necessário para fazer as orações, e quando não era, com a maioria das vezes não era, eu também tinha o conhecimento. Com a minha formação de psicologia de 1 ano na minha faculdade, eu consegui identificar quando aquilo realmente era espiritual ou quando era simplesmente do psique do ser humano. E uma das vezes, uma das mulheres veio falar comigo a respeito da agressividade do seu esposo, porque ele era alcoólatra e, sendo alcoólatra, ele acabava chegando em casa a agredir e dizia a ela: olha, não parece o meu esposo, não parece o meu marido com quem eu casei. E aí ela vinha me relatando essas situações, até que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a família e conhecer também os filhos. E nós tivemos alguns encontros onde eu pude fazer oração por eles e pude mostrar claramente que não tinha nada de espiritual aí. Mas o que havia aí estava na raiz dos males da vida dele. Por que ele bebia e ele relatava que ele queria parar, ele não conseguia parar, ele sabia que estava destruindo a família dele, mas ele não sabia parar. E aí, ao conversar com ele, ele me dizia: Fabrício, eu quero te confidenciar uma coisa. Sempre que eu chego em casa, o que eu escuto na minha cabeça é: você é beberrão, você é fracassado, você não consegue nada na sua vida, você não vê que você está se destruindo a gente. Larga a gente então, vai embora. E quanto mais eu escuto isso, o único estímulo que eu tenho é voltar para o bar e beber. Antigamente não era assim. No começo do nosso casamento eu era muito amado pela minha esposa. Ela era muito carinhosa, muito atenciosa comigo. Mas quando eu perdi o emprego, a situação financeira nossa complicou e eu bebi uma vez, eu cheguei em casa assim, pronto. Ela começou a me julgar, começou a me condenar, e quanto mais eu escuto isso, mais vontade de beber eu tenho. Eu perguntei a ele: havia alguém na sua família que já bebia? Ele falou: o meu pai. O meu pai bebia. E eu vi a mesma história acontecer com o meu pai. Minha mãe o julgava, minha mãe o condenava, minha mãe o criticava.